Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pequenos Nadas, o podcast que ajuda a desconstruir a saúde mental com algumas reflexões. Este é o espaço onde despimos as narrativas convenientes que contamos a nós próprios e analisamos a realidade psicológica exatamente como ela é. Hoje vamos falar de amor romântico, mas esqueçam a ideia de que só o amor basta. Esqueçam a ideia de que o problema de um casal que se afasta é só a falta de amor. Na esmagadora maioria das vezes, até há amor de sobra. O que falta é a arquitetura relacional. O que falta é a maturidade emocional para suportar o outro como ele é e não como nós queremos que ele seja. Para cimentar a reflexão de hoje, vou ler na íntegra um texto profundamente lúcido e bastante interessante que recebi de Maria Cervantes, intitulado O Casal Real, Eu, Tu e Nós. Ouçam cada palavra com atenção. O casal real, eu, tu e nós. O verdadeiro amor não é encontrar a pessoa perfeita, é construir, dia após dia, um nós suficientemente forte para acolher o eu e o tu. Ao longo dos anos, tenho aprendido que muitos dos problemas dos casais não surgem por falta de amor. Sei que esta afirmação pode surpreender, mas é verdade. Muitos casais continuam a amar-se. O problema é que se perderam algures pelo caminho. Perderam a capacidade de se escutarem, de se compreenderem, de se admirarem, de se encontrarem. E, por vezes, confundiram três dimensões fundamentais: o real, o ideal e o possível. Quando nos apaixonamos, tendemos a viver muito no ideal. Vemos aquilo que desejamos, aquilo que esperamos, aquilo que imaginamos. Construímos sonhos, projetamos possibilidades e isso é tão bonito. Faz parte. O problema surge quando o ideal se transforma numa exigência impossível. Quando o outro deixa de ser uma pessoa e passa a ser um projeto de remodelação permanente. Se ele mudasse isto, se ela fosse diferente naquilo, se ele compreendesse sempre, se ela nunca falhasse, e pouco a pouco deixamos de ver quem está realmente à nossa frente. Lembro-me de muitos casais que chegam à consulta convencidos de que o problema é a falta de amor. Depois começamos a conversar, a ouvir, a sentir e descobrimos algo diferente. Ela sente-se sozinha há anos. Ele sente que tudo o que faz é insuficiente. Ela já não se sente vista. Ele já não se sente admirado. Nenhum dos dois é mau. Nenhum dos dois deixou de amar completamente, mas ambos deixaram de se encontrar. E a dor acumulada começou a falar mais alto do que o amor. Na minha experiência, um dos maiores, uma das maiores maturidades do amor acontece quando começamos a encontrar o casal real. Não o casal perfeito, não o casal das redes sociais, não o casal das fantasias. O casal real. Com virtudes e limitações, com desejos e medos, com momentos de encontro e momentos de desencontro. E é aqui que regressamos a uma ideia que acompanha o livro Eu, Tu e Nós, de Maria Cervantes. Muitas pessoas acreditam que uma relação é apenas a soma de duas individualidades. Mas não é. Numa relação existem três realidades. Existe o eu, existe o tu e existe o nós. O problema surge quando uma destas dimensões desaparece. Quando existe apenas o eu, o casal transforma-se numa negociação permanente de interesses. Quando existe apenas o nós, alguém acaba por desaparecer dentro da relação. E quando o tu deixa de existir, o vínculo morre lentamente. Porque já não vejo a pessoa. Vejo apenas a função que ela desempenha na minha vida. Talvez amar seja precisamente esta dança delicada. Cuidar de mim sem deixar de cuidar de ti. Reconhecer-te sem me abandonar. Construir um nós onde ambos possamos crescer. E isso exige clareza, coragem, humildade e muito trabalho. Porque amar não é apenas sentir, é também aprender. Aprender a conversar, aprender a reparar, aprender a pedir desculpa, aprender a negociar diferenças, aprender a permanecer quando seria mais fácil fugir. O amor maduro não elimina o sofrimento, mas transforma a forma como o atravessamos. Por isso, quando acompanho um casal, raramente procuro o casal ideal. Procuro ajudar a encontrar o casal possível, aquele que pode existir, aquele que pode crescer, aquele que pode transformar a dor em aprendizagem e o conflito em encontro. Porque talvez o verdadeiro amor não seja encontrar a pessoa perfeita. Talvez seja construir, dia após dia, um nós suficientemente forte para acolher o eu e o tu. E quando isso acontece, algo muito bonito nasce.
Que achas disto tudo na tua experiência? Como te vês? Como te sentes na tua relação romântica? Será que olhas apenas para aquilo que falta, para aquilo que sobra, para aquilo que gostarias de mudar no outro? Ou consegues também olhar para o espaço que existe entre ambos? Porque talvez a pergunta mais importante não seja quem és tu? Nem sequer quem sou eu, mas sim quem nós nos estamos a tornar juntos. Convido-te a refletir sobre isto. E assim disse Maria Cervantes. O texto tem uma qualidade rara e urgente. Desloca aqui a discussão do amor romântico do campo do sentimento passivo para o campo da construção relacional ativa. Mas quando não ficar para não ficarmos apenas na superfície da beleza destas palavras, temos de ter a coragem de as confrontar também com a ciência do comportamento. Então, o que é que acontece psicologicamente quando o tu desaparece? John Bowlby, o pai da teoria da vinculação, ensinou-nos que a nossa biologia não foi programada para a independência absoluta. Nós somos seres de vinculação. Quando um parceiro diz numa discussão: tu nunca estás em casa, tu não me ajudas em nada, o que está verdadeiramente a acontecer ali não é uma disputa logística sobre tarefas ou horários. Na profundidade da arquitetura cerebral, aquilo é um protesto de vinculação. A pergunta crua e aterrorizadora é apenas uma: se eu precisar, tu estás lá? Eu ainda sou o teu porto seguro? O conflito conjugal é quase sempre a linguagem perfeita, desajeitada e agressiva do medo do abandono. Quando tu deixa de ser visto como uma pessoa, com medos próprios, e passa a ser visto como uma função que me está a falhar, o vínculo entra em falência técnica. E por que razão falhamos tanto em mostrar esse medo? Para quem conhece Brené Brown, o que ela nos diz sobre este ponto é que nós queremos ser profundamente amados, mas temos um pânico aterrorizador de sermos verdadeiramente vistos. Porquê? Porque ser visto implica mostrar o que não é bonito, a dependência emocional, a insegurança, o medo de não ser suficiente. O que é que a maioria dos casais faz? Substitui a vulnerabilidade pela crítica. Em vez de dizerem: eu estou com medo de te perder e sinto-me sozinho, dizem: tu és frio, tu és distante, tu não prestas. A primeira frase é um convite à intimidade. A segunda é uma declaração de guerra. O amor maduro exige a coragem de abandonar a personagem editada com que tentamos impressionar o outro. Mas vamos ser francos. Nós vivemos numa cultura patológica de otimização. Otimizamos o corpo, a carreira, a produtividade e cometemos o erro abismal ou abissal de tentar otimizá-lo num upgrade a ele ou a ela. Transformamos o parceiro num projeto de remodelação permanente. Fazemos auditorias diárias aos defeitos do outro. É exatamente aqui, neste ponto, que vos trago também uma opinião empírica e também provocatória da nossa portuguesa Susana Dias Ramos, contra as ilusões modernas. A Susana lembra-nos que uma verdade que dói, mas cura. O amor não substitui o trabalho relacional e ninguém pode terceirizar ou culpabilizar o outro a responsabilidade pela sua própria felicidade ou pelo seu próprio prazer. Há pessoas que entram no casamento como quem entra no restaurante, esperando que o outro lhes sirva satisfação emocional e sexual num prato de prata. Se tu me amasses, sabias o que eu queria. E isto não é amor, é preguiça emocional e pensamento, e de facto também aqui um pensamento mágico. Relacionamentos seguros não vivem desta telepatia. Se tu não conheces o teu corpo, os teus limites, as tuas sombras e os teus desejos, como é que tens a ousadia de exigir o outro ou que o outro os adivinhe? A autorregulação precede a intimidade. E atenção, o desejo não é um motor de combustão espontânea que dura 50 anos a fio só por causa do amor. A ciência mostra-nos aqui o oposto. Como bem nos também nos diz e nota também a Esther Perel, que incansavelmente repete: o desejo não precisa de proximidade absoluta. O desejo precisa de oxigênio, precisa de separação. Se o eu e o tu se fundem completamente num nós asfixiante, a atração, meus amigos, morre.
Nós não desejamos aquilo que já possuímos em absoluto. Nós desejamos o outro ser humano, autónomo, livre, que escolhe estar connosco todos os dias. O erotismo e a admiração morrem na fusão. Morrem quando deixas de admirar o outro porque o transformaste num móvel ou num objeto da tua própria rotina. Para terminarmos aqui o nosso monólogo, juntemos aqui todas estas peças. Um relacionamento seguro e maduro não é um relacionamento sem conflitos. É um lugar onde existe segurança suficiente para discordar sem destruir a ligação. É o lugar onde tu podes dizer não, sem medo de ser humilhado ou abandonado, e onde podes dizer sim por liberdade e não por culpa ou obrigação. Por isso, o maior luto da vida adulta é o mais libertador. É o luto do parceiro imaginário. É o dia em que olhas para a pessoa sentada à tua frente com todas as suas limitações, com todas as falhas neurotípicas ou biológicas, com a sua história de vida e dizes: tu não és o meu ideal, tu és o meu real. E eu escolho-te trabalhar com o real. Eu escolho trabalhar contigo. Eu quero-te a ti conforme tu és. Se os grandes pensadores que citamos hoje estivessem agora aqui, eles diriam desta forma estas perguntas. John Bowlby diria assim: vocês sentem-se verdadeiramente seguros, como refúgio emocional um do outro? Brené Brown diria também: têm a coragem de mostrar as vossas falhas e medos sem se atacarem com críticas mútuas? Susana Dias Ramos também diria: estão a assumir a responsabilidade adulta pelo vosso próprio desejo e comunicação ou continuam à espera que o outro adivinhe tudo o que vos falta? E Maria Cervantes, obviamente com uma serenidade desarmante, perguntaria assim: quem se estão a tornar juntos? Porque a verdadeira tragédia das relações não é o amor acabar. A tragédia é o amor ainda lá estar, mas ter sido sufocado por falta de curiosidade, pela incapacidade de conversar sobre o que dói, pela arrogância de quem exige perfeição e pela covardia de quem não se mostra. O amor não é uma linha de meta, é uma conversa sem fim entre adultos diferentes e diferenciados. E a qualidade dessa conversa, meus caros, é a qualidade da vida que juntos, amorosamente e intencionalmente vão ter e vão construir. Despeço-me assim com um abraço e até já. Obrigado.